Olá, pessoal. Vamos dar sequência às nossas atividades. Agora nós vamos falar sobre os contratos administrativos. Bom, o contrato administrativo é um contrato celebrado pela administração pública, ela agindo como poder público, tá? Nós sabemos que a administração pública ela desempenha uma série de atividades e para o desempenho dessas atividades ela vai precisar de, de colocar serviços à disposição da população, ter equipamentos públicos funcionando à disposição da população, por exemplo, escolas, creches, postos de saúde, as próprias repartições públicas administrativas mesmo, né? A sede de uma prefeitura, a sede de uma secretaria, a sede do governo. Então, tudo isso precisa estar funcionando bem para que eu tenha serviços públicos voltados para a população. Bom, é, e por conta disso, a administração vai precisar celebrar contratos. Então, esses contratos que ela age como poder público, eles são contratos chamados administrativos. Só que não são todos os contratos que são celebrados pela administração pública que ela age como poder público, como autoridade. Tá? Então, existem os chamados contratos da administração pública, né? São contratos que não são regidos pelo direito público, pelo menos em sua grande parte, mas são contratos regidos predominantemente pelo direito privado, tá? E aí vocês vão ver isso aí, isso cai muito em questão de marca X, tá? Nos concursos públicos pelo mundo afora. E então a gente vai ver que os contratos administrativos, eles são contratos celebrados pela administração pública como poder público, como Estado, tá? Enquanto que os contratos regidos pelo direito privado, a administração age como se um particular fosse. Por exemplo, um contrato de locação de imóvel quando a administração pública é locatária, quer dizer, ela precisa organizar uma repartição pública em um determinado bairro, só que ela não tem um imóvel próprio, então ela vai alugar um imóvel, vai pagar um aluguel ao proprietário do imóvel e vai instalar ali a sua repartição pública, tá? Esse contrato, então, ele vai ser regido em grande parte pela lei de locações, como qualquer outro contrato de aluguel, tá? E existem algumas normas que devem ser observadas do direito público. Então, nós dizemos que há uma derrogação de algumas normas lá do direito privado por normas do direito público. Bom, só que tem gente que critica, porque na verdade, quando se fala assim, olha, tem autor que vai falar, olha, na verdade, todo contrato celebrado pela administração pública é um contrato administrativo, tá? Até porque é, são tantas cláusulas que existem que são de direito público, que vão ser obrigatórias do contrato, que na verdade a maior parte do contrato vai ser regido por direito público. Tá? Mas essa é uma crítica que se faz, mas assim, quando vocês forem observar uma questão de marca X, provavelmente vai aparecer uma questão dessa e aí você tem que marcar que não, existem contratos administrativos, existem contratos celebrados pela administração pública que são contratos regidos predominantemente pelo direito privado. Aí a questão vai estar certa. Tudo bem? Vamos fazer assim porque dá certo assim. Bom, o artigo 55 ele vai falar da Lei 8666 que existem cláusulas que são obrigatórias em todo contrato administrativo. Tá? Que cláusulas são essas? Uma cláusula com o objeto do contrato e as suas especificações. Tá? Se é um contrato de compra e venda, né, de fornecimento de produtos para a administração, esse contrato vai dizer qual é o objeto do contrato. O que eu estou comprando? Eu estou comprando alimentos perecíveis, alimentos, né? E aí, quais são esses alimentos?
a quantidade de quilos, né? Isso é muito importante, né? Já houve caso da administração fazer uma licitação para comprar frango e aí o licitante vencedor chegou lá com frango vivo para entregar lá na Secretaria de Educação, mas na verdade ele queria frango congelado. Mas isso não estava especificado no edital de licitações e também não estava especificado no contrato. Então, a administração teve que receber aqueles frangos vivos. Então, é muito importante se especificar desde o edital, tá? E aí o contrato não vai poder ter nenhuma inovação do edital para o contrato, então tem que estar tudo igualzinho, tá? Tem que constar o regime de execução, se o contrato vai ser um contrato de empreitada ou vai ser um contrato por tarefa. Então, vai dizer como que vai ser a execução desse contrato, o preço, as condições de pagamento, os critérios de reajuste, é, qual é o índice de correção monetária que vai ser utilizado. Então, isso tem que estar no contrato. Tá? Lógico que se for um contrato de duração curta, não vai ter cláusula de reajuste do contrato, porque o reajuste ele só é cabível para contratos que passem de um ano a sua execução. Tá? Prazo de execução do contrato, cláusula, e indicação de crédito. Então, tem outras do crédito, quer dizer, o do dinheiro que vai estar separado para fazer o pagamento do contrato. Então, o artigo 55 ele vai falar outras cláusulas e depois vocês dão uma olhadinha lá. Tudo bem? Então, as cláusulas obrigatórias do contrato constam no artigo 55 da Lei 8666. Vamos em frente. Bom, como o contrato ele é posterior ao processo licitatório, e lá no procedimento licitatório, o licitante ele foi habilitado, ele foi considerado habilitado, né? Ele foi considerado apto a celebrar um contrato com a administração pública, ele não pode se manter nessa condição somente até a celebração do contrato. Ele tem que manter essa condição de habilitado durante toda a execução do contrato. O Tribunal de Contas da União ele já se manifestou nesse sentido, então vai ser colocado aqui embaixo o acordo, tá, do Tribunal de Contas da União, em que ele fala que não cabe, que a empresa ela vai ter que se manter nas condições de habilitação. Tudo bem? Bom, vamos lá. Durante qual a duração do contrato administrativo? Tá? O artigo 57 ele vai falar que a regra geral é que o contrato administrativo dure a vigência do crédito orçamentário. Então, quer dizer, os créditos orçamentários eles vão até 31 de dezembro de cada ano, que é onde encerra o ano calendário para a administração, para o direito financeiro. Então, os contratos administrativos eles têm que ser celebrados durante esse período, tá? E a vigência dele vai ser durante esse período. No entanto, a Lei 866 diz que é vedado celebrar um contrato por prazo indeterminado. Tá? Isso é vedado, não pode. Todo contrato administrativo ele tem prazo determinado. Bom, agora há exceções para isso. Qual a primeira exceção? Serviços continuados. O que são serviços continuados? São aqueles serviços que a administração sempre precisa. E não dá para parar a sua execução. Ele é constante. Tá? Por exemplo, eu tenho um serviço de câmeras de monitoramento. Dá para parar esse serviço? Eu vou ficar esse ano sem. Não, não dá, porque é uma questão de segurança pública. A gente precisa desse tipo de contrato valendo. Tá? O contrato vamos supor, no município, aquele contrato de transporte escolar. Dá para parar o transporte escolar?
Ah, professor, mas para o transporte escolar em dezembro, volta só em fevereiro no retorno das aulas. Não, mas isso aí não é considerado uma paralisação da execução do serviço, ele está sendo executado. Então a gente pode continuar com esse contrato, tá? Então é de prestação continuada. Coleta de lixo é prestação continuada e por aí vai. Então tem vários contratos que são de prestação continuada, são serviços continuados. Então nesses contratos eles podem ter sua execução sucessiva por até 60 meses, tá? Então eu faço um contrato, a licitação ela vai ser feita por um contrato de 1 ano, 12 meses, e aí vai sendo prorrogado 12 até 60 meses. A lei fala que, excepcionalmente, é possível ah, que esses contratos de serviços continuados sejam prorrogados por mais 12 meses, quer dizer, num total de 72 meses. Mas isso é uma situação excepcional, em que haja uma justificativa. Mas não pode ser assim. É, a lei fala que é possível o serviço continuado até 72 meses, então toma aqui. Não. Ele vai ter que, o administrador ele vai ter que demonstrar para justificar isso aqui, que houve algo que o impediu de celebrar de realizar uma nova licitação para fazer um novo contrato. Tá? É difícil isso acontecer. Mas vamos supor que, por exemplo, agora a gente está aí numa quarentena, tá? E o processo licitatório teve que parar por conta da quarentena. Tá? Não houve possibilidade de continuar com o processo licitatório que já tinha começado lá atrás. Olha só, ele tinha começado lá atrás. E aí ele vai falar, olha, em razão de não poder continuar com o processo licitatório, em razão da quarentena, vamos prorrogar por mais 12 meses o contrato que está vigente. Excepcionalmente, olha só, a gente não tem uma pandemia toda hora, né? Então esse é um motivo para se prorrogar um contrato, né? Então são situações excepcionais, por exemplo, dá uma enchente na cidade e aí para uma série de coisas, a enchente pega a sede da prefeitura, cria um caos, imagina uma coisa assim, tá? Então, numa situação dessa, sim, existe uma excepcionalidade que vai justificar a prorrogação desse contrato para chegar até os 72 meses. Mas, no geral, eu posso pegar um serviço continuado até 60 meses, isso é tranquilo. Então, o ideal é que uns 6 meses antes se faça uma nova licitação. Tudo bem? Então, a administração pública vai precisar de planejamento, isso é muito importante. Bom, ah, daí a gente tem algumas exceções, por exemplo, serviço de energia elétrica, né? Fornecimento de energia elétrica, fornecimento de água e esgoto. Eu vou ficar fazendo um contrato novo para quê? Né? São serviços continuados? São, mas esses contratos aí, a gente tem uma orientação normativa da AGU, número 36, de 2011, que ela vai falar, ó, esses serviços eles podem ser por prazo determinado, não tem problema. Contratos de seguro, contrato de locação, esses contratos, tem uma instrução normativa também, orientação normativa da AGU, falando sobre o contrato de locação, tá? Que ele não vai obedecer às limitações estabelecidas aí na Lei 8.666, mas que ela vai ser regida pela Lei de Locações. Como é um contrato privado, então não obedece esse prazo. Tá? E também os contratos provenientes vinculados ao plano plurianual. Esses contratos, como tenho uma lei que ela projeta uma execução por 4 anos, os projetos vão estar dentro dessa ideia também. Tudo bem? Vamos fazer uma pausa aqui e a gente continua no próximo bloco.